Bom, eu acho que você respondeu que é a labirintite emocional. É como tem diabetes, né? Sim, Você muito falou da comum. hipertensão também. Então, várias patologias a gente Sim. acaba, quem já tem, né, a patologia, acaba exacerbando, acaba tendo crises por conta do estado emocional, né? Tem algumas patologias que são bem evidentes isso, né? A gastrite, a enxaqueca, né? Então, assim, tem várias doenças que são bem, a fibromialgia, é uma Hum, doença também que tem uma vertente emocional bem importante, né? sim. E, mas tudo é muito ligado, né? A gente passou estresse, nosso corpo vai sentir, vai desencadear uma reação física. Por isso que a É. gente até fala que o estresse adoece, né? Porque o estresse em geral, qualquer dificuldade que a gente tenha muito grande emocional, vai descarregar no corpo, né? Vai ter reação. E aí volta para a pergunta, por que precisamos de terapia? Eu costumo dizer para elas que nós todos precisamos e sempre, porque se eu pudesse, É, eu andaria com terapeuta tiracolo. nossa, nem fale, né? É Então, muito bom. assim, eu já, né, vai que você foi muito sutil para responder. Bom, vamos lá, peraí, tem um comentário aqui. A Selma está dizendo que meu estresse vai direto para a pele. Olá, tá vendo? Então, e eu até não mencionei isso, mas é verdade, as doenças dermatológicas também são outras, assim, grandes vilãs, assim, da parte emocional, né? Sim. É muito comum, né? Psoríase, doenças que eles chamam até de doenças de base psicossomática, né? Que são doenças que são muito relacionadas ao estado emocional. Uhum. E tem períodos que, para quem tem psoríase, por exemplo, tem períodos que ela diminui, né? E tem períodos que ela cresce. Então, é Sim. o estado emocional. Gente, terapia sempre, tá? Estou só contrariando a Raquel aqui. Vamos lá, próxima pergunta é sobre a terapia infantil. Como é que funciona a terapia com criança? E quando a gente deveria levar essa criança para fazer terapia? Em que momento? A terapia infantil é independente da abordagem do terapeuta, seja psicanálise, TCC, o que ele for, ele vai trabalhar sempre com a técnica que a gente chama da ludoterapia, então, que é a terapia através do brincar, né? Então, através de desenhos, de histórias, de jogos, de brincadeiras, é que a criança vai transmitindo o que ela sente, que você vai conseguindo também ter recursos ali para trabalhar com a criança, para abordar assuntos, para estar conversando, né? E assim, a criança geralmente ela se adapta muito bem à terapia, ela gosta, porque é lúdico, né? É brincadeira, a criança ela é muito, geralmente ela faz um vínculo bem legal com o terapeuta, é gostoso, né? A criança ela adere bem ao tratamento. E toda a ludoterapia, todo o tratamento psicológico infantil sempre vai trabalhar a família. Não tem como, né? Então, sempre assim, a primeira consulta já vai ser com os responsáveis, né? Ou os pais, ou o responsável. Vai ter consultas periódicas, em que vai chamar essa família, vai chamar esses pais, vai tentar, né? Ou ter mesmo feedback, de saber como é que a criança está e também para orientá-los, né? Em relação ao que está acontecendo, o que pode, né? Ajudar ali a modificar esse comportamento. E assim, quando levar essa criança, né, para terapia, a criança, ela não vai te falar que não está bem, né? A criança, ela vai transmitir isso com alguns sinais, principalmente, né, a mudança de comportamento. Então, aquela criança que está muito irritada, muito agressiva, muito rebelde, provavelmente é uma criança que ela está em sofrimento, alguma coisa não está legal para ela, né? Por isso que ela está dessa forma. Ou quando a criança começa a se retrair muito, se isolar demais, não querer brincar, a criança ou está muito chorosa. Então, você começa a notar sinais de que a criança está diferente, né? Que a criança não está bem. E aí é o momento para estar levando. E momentos também onde tem assim mudanças no ambiente. Porque, assim, eu falo muito isso, né? A criança, ela é o reflexo da casa, ela é o reflexo da família. Não tem como.
né? Então, assim, se a gente está passando por uma situação difícil, né, situações de perdas, perdas não só de entes queridos, perdas financeiras, mudanças grandes. Se a gente está num ambiente que está sendo muito conturbado, está tendo muita briga, muita dificuldade, ausência de algum membro da família, ou porque está hospitalizado, está internado, qualquer mudança drástica vai afetar a criança. Né? Então, crianças ou que tenham na família pessoas também com transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos graves, também são crianças que muitas vezes necessitam desse olhar, né, diferenciado, porque vai refletir na criança. Qualquer perda, qualquer modificação vai refletir na criança. Então, é legal daí estar levando a criança para a terapia para ela ter esse espaço de falar, que muitas vezes na casa não dá para se falar o que está acontecendo. Ela vê que alguém está ausente, ou que estão brigando muito, ou que os pais são diferentes, ou que está faltando alguém na casa, e ela percebe, ela entende aquilo, mas da forma dela. Né? E na terapia ela vai poder falar sobre isso, conversar sobre isso, demonstrar esses sentimentos. Então, acho que, né, qualquer mudança assim grande na casa, a gente também deve sempre se atentar para estar levando essa criança, né, para uma terapia. Sim. Inclusive, dependendo, você está dizendo de pais que brigam muito, né? A criança, como ela não entende, também dependendo da idade, ela pode se sentir culpada, né? Por aquilo estar É acontecendo, muito comum, isso é né? muito E comum. Sim, eu sou o causador da briga dos meus pais, por exemplo. exatamente. Ou Aí, os pais se né? separaram por causa dela. Uhum. Né? É. E a criança, ela tem um mundo muito fantasioso, né? Assim, a gente vê criança brincar, a criança pega isso daqui, é um carrinho, começa a brincar, a criança pega não sei o quê, uma bola, a criança imagina coisa, criança vive num mundo de imaginação, gente, de fantasia. Então, a criança, ela fantasia muito, isso é natural e saudável. Só que, assim, se alguém morre, você não conta, não fala, não explica, a criança pode até pensar, fui eu que matei. Nossa, dei um suco para minha avó e depois ela foi para o hospital e não voltou mais. A Hum. criança começa a fantasiar coisas que às vezes a gente nem imagina que passou pela cabecinha dela e passou e ela está sofrendo com aquilo e ela não vai te falar aquilo. Ela vai demonstrar que alguma coisa não está legal e o terapeuta vai fazer um trabalho de formiguinha ali, aos pouquinhos, para ir tirando aquilo dela. E quando Hum. ela se sentir acolhida, confiante, ela vai poder falar. Porque a criança, ela vive num mundo muito fantasioso. E a gente adulto, a gente trabalha muito com a realidade, né? A gente trabalha a dura realidade o tempo todo. E a gente se esquece um pouco, a gente se distancia um pouco desse mundo de fantasia deles. Esquece que para eles tudo pode ser interpretado de outra forma. Uhum. Então, realmente é bem interessante isso, né, que você colocou. E o processo seria, leva a criança a um terapeuta, né, a um psicólogo, ele vai fazer uma avaliação inicial, não é isso? E aí Isso, depois vai dizer se tem um indicativo para terapia ou não, ah, sim, com né? Cada certeza. caso é um caso, né? Sim, sim, e até dependendo dos casos, se a criança tiver algum outro transtorno, alguma coisa, vai indicar uma terapia específica, né, para cada caso também. Uhum. Ok. Quais as melhores estratégias para ajudar uma criança de 10 anos com TDAH? Para quem não sabe, é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Uhum. Olha, as estratégias assim melhores que a gente fala, né, que a gente recomenda geralmente para a família estimular, são atividades assim como jogos de tabuleiro, principalmente, né, jogos de foco, né, atenção, jogos de memória são legais também, mas assim propiciar momentos onde a criança possa extravasar um pouco essa hiperatividade, por exemplo, momentos de exercícios, esportes, né, tudo que desconecte um pouco a criança, principalmente. E quando a gente fala de 10 anos, já é uma criança que assim, ela já nasceu nessa geração conectada. Eu falo que assim, não dá para a gente pegar nosso filho, enfiar numa bolha e falar que vai ser diferente. Porque a gente está no mundo aí e a gente tem que viver, né? Ah, celular faz mal, TV faz mal, isso faz mal. Eu costumo falar assim, em equilíbrio não, né? Se a gente buscar um equilíbrio, não. Até para a gente, se a gente ficar demais no celular, demais numa coisa só, numa atividade só, aquilo vai
ser prejudicial. Então, tentar tirar de atividades assim, que gerem muito estímulo, e colocar atividades de esporte, atividades também que possam relaxar a criança, jogos, principalmente jogos de tabuleiro, eu acho que é muito legal para a criança, né? E essas atividades de foco, de memória, de atenção, qualquer jogo vai ter estratégia, vai trabalhar a atenção da criança, né? Então, propiciar esses momentos, a criança relaxada, a criança conseguir fazer atividades que ela tem interesse, mas que sejam atividades mais calmas, digamos assim, do que esses estímulos todos, porque a internet hoje é muito estímulo, gente, até Sim, para nós. sim. A internet é grande causadora de ansiedade hoje, inclusive É. nós, adultos. Ansiedade, tensão nos ombros, você fica assim. Mas Sim. você está me dizendo, né, de atividades que sejam distratoras, vamos dizer assim, né? A minha filha, ela dá, em escola, ela tem uma segunda atividade, né? Ela trabalha em laboratório, mas ela trabalha em escolas, com mindfulness. Então, Ai, isso tem dado muito resultado, porque ela, na verdade, ela dá uma mentoria para os professores, e os professores replicam nas salas de aula. Inclusive, ela lançou recentemente um baralho com as técnicas, né? São as posturas de animais, né? Porque a abordagem do yoga para a criança é diferente de uma aula que eu dou, por exemplo, para vocês, né? E aí tem as posturas de yoga, os exercícios respiratórios e também a meditação. E a minha neta pratica isso desde sempre. olha E, que legal. e isso ajuda muito, né? Depois, se vocês Sim. quiserem saber, eu conto. Vamos lá. O que deve ser feito para parar de procrastinar? Então, Empurrar a com a barriga. procrastinação. Oi? Empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. Olha, a primeira ideia que veio na minha cabeça foi iniciar, começar, dar o início. Porque dar o início é a coisa mais difícil, né? Porque a pessoa que tem essa tendência a procrastinar, ela sempre vai deixando para depois. E vai gerando uma certa ansiedade também na pessoa, né? Hum. Ansiedade, os medos, eu costumo falar que é igual uma bolinha de neve que está lá no alto da montanha. Ela só vai aumentando com o tempo, ela vai descendo a montanha, vai aumentando, vai ficando enorme. Então a gente imagina que a gente não vai dar conta, que a gente vai conseguir fazer, que aquilo vai ser terrível, que um monte de coisa ruim vai acontecer. Quando chega no momento, a gente consegue muitas vezes ver que a gente conseguiu se adaptar e resolver aquela situação, fazer aquela atividade de uma forma melhor do que a gente imaginava. Então, dar o primeiro passo, eu acredito que é o mais difícil para isso, né? Então, é tentar, assim, colocar disciplina mesmo, sabe? Colocar o foco naquela atividade que você tem que fazer, colocar como prioridade na tua vida, né? Mas, às vezes, a pessoa não consegue sozinha. Sim, precisa de uma terapia, Porque, precisa identificar também os fatores que estão por trás, né? O que está exatamente. fazendo você procrastinar? Por que está difícil para você? Será que você está bem? O que será nessa situação que está te machucando, que está te incomodando? Qual é a dor que está aí por trás, né? Uhum. É, é, a gente percebe isso em pessoas próximas, né, que até tentam, mas não conseguem, né? Você, É. ó, te ajudo, vamos lá, vou te ajudar a fazer. A pessoa dá, ela até dá o primeiro passo, mas não dá o segundo. E às vezes até tem um transtorno aí de humor associado, Exatamente. uma depressão, né? Às vezes a pessoa ela não está bem emocionalmente, ela não conseguiu falar, pedir ajuda. É, Até porque tem muitos casos em que a pessoa ela está tão mal que ela não consegue nem pedir ajuda, né? São os outros que acabam percebendo e falando, não, vamos lá, você precisa agora de um médico, você precisa de um psicólogo, você precisa de alguém que te ajude, né? sim, é verdade. Vamos lá, penúltima pergunta. Como agir quando os filhos querem fiscalizar o que a gente vai dizer em uma reunião de família, por exemplo? Então, dando um exemplo, né? Por exemplo, dar o texto antecipadamente, para falarmos exatamente o que eles querem ouvir na frente de outras pessoas. Então, por exemplo, existem casos de, sei lá,
tem uma mulher, uma parente que tem um marido muito difícil. Aí ela vem te visitar e ela vai dizer, olha, não fala tal coisa perto do João, porque ele vai se magoar, Uhum. entendeu? Tem muito disso em família, né? Sim. Filho para não falar para nora, né? Ó, vê lá o que você vai falar. Então, eles querem dar o texto para a gente, né? O que a gente deve falar, né? Dá o script aí, entendeu? E aí isso é muito complicado, né? Como é que a pessoa se sente numa situação dessa? Sim. E aí vem aquela questão, você vai permitir isso acontecer ou você vai se impor? Né, que é algo que, assim, falar é muito fácil, né, a gente falar aqui, né, mas você está permitindo que isso aconteça, mas na prática é complicado, porque são relações afetivas, né, nós estamos falando de família, de pessoas que convivem, que se amam, que querem estar juntas, né, tem um elo. Então, a melhor forma, acho que seria, assim, conversar e até ver qual é a ameaça, né, por que você tem tanto medo dessa pessoa achar ruim com alguma coisa, por que você tem tanto medo, né, do que eu vou falar, do que... Então, acho que tentar também fazer a outra pessoa entender, enxergar essa ameaça, né? Qual que é o grau de ameaça que ela está sentindo para isso? E tentar ver essa questão, quanto você vai permitir que isso aconteça, quanto você vai se impor, né? De chegar, às vezes, um momento e falar, olha, já tá bom, né? Aqui chega, daqui para frente, eu acho que eu sei que algumas coisas são difíceis, mas eu também, né? O que você pensa de mim? Qual o receio que você tem que eu fale, né? Por que te Exatamente. ameaça tanto? Se tem antecedentes aí, né? Às vezes Sim, você nem sabe, em algum momento, em algum dia, você deu um fora, aquilo pode ter sim, causado um grande problema, né? sim. A E pessoa não te faltou aí, falou, mas a partir daí começou a te podar, por exemplo, é, né? então aí falta uma conversa onde as pessoas possam expor isso, né? Escutar do outro, ouvir e tentar entender um pouquinho do lado do outro, né? Uhum. Aí funciona muito, eu falo muito para elas, a comunicação não violenta. Eu trabalho muito com isso, gosto muito disso, eu acho que funciona muito, né? Exatamente. A gente treinar Então, isso. Bom, a última, eu deixei essa daqui por último, porque assim, a gente tem falado sobre isso exaustivamente, que é o que a gente passou esses 2 anos, e que nós temos sequelas, né? Cada um em maior ou menor grau, mas acho que todos nós percebemos o que é a ansiedade, né? Nós fizemos uma roda 2 semanas e cada uma se colocou e uma disse, eu estava muito acelerada, aí meu marido falou, nossa, né, vai devagar e tal. Cada um reagiu de uma maneira, né? sim. Eu trabalhei demais, eu Nossa, inventei de tudo e mais um pouco para fazer online, que era para não pensar na situação que estava vivendo. Então, assim, cada um reage, né, tem as suas próprias ferramentas para lidar com a situação. E aí a pergunta é: o que fazer para evitar crise de ansiedade? Para não ter medo, fora a certo. respiração. E na verdade, assim, a ansiedade acho que é uma das doenças do século mesmo. A gente vive com medo, a gente vive ansioso, a gente vive num mundo muito acelerado que cobra muita coisa de nós, né? Mas acho que a primeira coisa, assim, é tentar desacelerar, tentar dar pausas no seu dia a dia, entre as suas atividades, se permitir momentos de descanso para você parar, refletir o que está acontecendo, tentar não pensar. Eu sempre falo que assim, o depressivo ele olha para trás, o ansioso ele sempre olha para frente. O ansioso ele está pensando o que ele vai fazer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Então tentar voltar ao momento presente, né? Então pensar no hoje, pensar mais, olha, mas espera aí, como que está meu hoje? O que que eu estou fazendo? Né? O que eu preciso fazer hoje? Quais são as prioridades da minha vida? Uma das coisas que eu indico muito para os pacientes, o Leica, é anotar as coisas, né? A gente vive num mundo que a gente fica muito ansioso com tudo e a gente guarda tudo na nossa cabeça. E eu falo para as pessoas, anotem. E eu gosto muito da ferramenta de papel e caneta, porque o celular é aquela coisa, você usa o bloco de notas, aí chega a mensagem, aí chega a ligação, aí chega não sei o quê, aí chega e-mail, né?
E aí já aquela ansiedade de novo. Isso Não, aqui sempre. exatamente, eu sempre tenho. Papel. Anote, e anote até coisas do dia a dia, coisas práticas. Ah, eu não preciso anotar tal coisa, Raquel, porque eu faço todos os dias. Tudo bem que você faz todos os dias, mas coloca lá no seu checklist da semana, ou coloca lá no seu checklist de amanhã o que você tem que fazer, risca. Ah, faltou fazer tal coisa, planeja o outro dia, mas com calma, né? E principalmente respirar, fazer atividades que vocês gostem, procurar ter hobbies, mexer com coisas que te façam bem, cada um descobrir, né, coisas que gosta para relaxar esses momentos, se permitir ter esses momentos. Então, acho que isso ajuda muito. Técnicas de relaxamento, meditação, a mindfulness que você falou, né? Procurar técnicas, coisas que ajudem, exercícios físicos que ajudam muito também Yoga. no controle da ansiedade, yoga, né? Procurar o que a pessoa tiver de recursos ali que gostar para tentar relaxar e principalmente tentar pensar também na causa disso. O que está me deixando tão ansioso? Qual o problema foco que está mexendo comigo? Né? Como eu posso resolver? Depende de mim? Ou eu tenho que trabalhar a aceitação? Eu tenho que aceitar que esse problema eu tenho que esperar que não depende de mim. Né? Então, eu acho que vem uma série de coisas aí, né? Mas as estratégias principais eu acho que são essas, né, no dia a dia, de criar pequenos hábitos no seu dia a dia que você possa ter esses momentos de relaxamento. É isso. Gente, nós terminamos as perguntas, tá, Raquel? Eu quero tirar aquela foto clássica, queria que vocês aparecessem, meninas que estão no manto. Vamos abrir aí as câmeras. Dalva apareça. Cleusa já apareceu, falta a Zita. Zita, quero te ver, nós todos queremos te ver. Aqui. Você quer sair na foto, Lucila, ou não? Aqui estou. Você está no É que eu escuro. tô com sono. Ai, que linda! É que eu tô com sono. Aí eu tirei. É a Lucila, olha que lindona, agora ela apareceu. Gente, olha aí a Lucila. Cadê a Lucila? Dançamos hoje de novo para você, Lucila, querida. Logo você volta para nós. Ó, então vamos lá, todo mundo com carinha de conteúdo, que eu vou tirar uma foto. Ficou boa? Olha que foto linda, depois eu vou colocar no grupo. Deixa eu só gravar aqui, peraí. Pronto, consegui. Então, meninas, eu não sei, o Zoom não nos avisou ainda, então a gente tem pelo menos 10 minutos. Raquel... Boa noite. Eu preciso sair, tá bom? Quem vai sair? A Lucila, que eu tenho de comer, que eu estou com fome. Ô, querida, vai. A Lucila. Como assim? Tá bom? Vai lá, beijo, fica com Deus. Meninas, Olha, você não quer perguntar nada, Lucila? Tá tudo certo? Preciso dar comida para a Lucila. Vai lá, beijo Ana, dá comida para a irmã, as irmãs cajazeiras. Meninas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, uma por vez, por favor, até o Zoom nos derrubar. Ai. Fala, Célia. Ela suspirou, lá vem coisa. agora eu não nervoso, entrando, saindo agora, que eu estou escutando. Olha lá. Já foi embora de novo? Não, Célia, a gente está te ouvindo, mas olha, fica tranquila, depois você assiste o vídeo, tá? Então, mas as minhas perguntas eu assisti todas e gostei muito das respostas. Muito clara, simpática e, assim, uma pessoa excelente, essa psicóloga aí. Queria ser cliente dela. Essa aí é até Atibaia. Atibaia ou Bragança? Oi? Atibaia ou Bragança?
Eu atendo nas duas clínicas, Nas atendo em duas Brasília clínicas, de né? sexta e atendo os outros dias em Atibaia. Depois eu passo para as meninas o seu contato. Você atende online também? Atendo online e atendo na clínica, eu atendo online e presencial por convênios. Legal. Mais alguém quer fazer perguntas? Fala, Leda. Abre o microfone, Leda. O velho problema, Leda, tomando. Ah, tem uma ajudante ali, ó. Ah, é tão bom ter gente jovem junto, né? Ai, por isso que pede. Né? Ó, aí, pode falar, Leda. Eu queria perguntar para... É Raquel, né? Uhum. Isso. Por que que eu tenho hora que eu estou bem, outra hora eu já fico lá embaixo, né? Assim, parece que eu tenho duas personalidades. Na hora que eu sorrio muito, a hora que um pouco eu estou chorando, já me abato, já sou outra pessoa. Eu não sei se foi o formato, como você estava falando aí, da minha criação, do que eu passei, tudo, eu me fecho sozinha. Eu, além de tudo, de me fechar sozinha, eu acho que eu sou inferior a qualquer uma. Eu entrei na roda de conversa com a Zuleika, ou mesmo lá nos programas que nós fazíamos, eu melhorei 100%. Aí veio a pandemia, eu não abandonei tudo. Aí depois tive um problema nas pernas também, aí abandonei tudo. E agora eu estou sentindo que eu estou ficando doente. Sabe? Eu sinto em mim que eu não estou legal. Tem alguma terapia para isso? Ou eu tenho que mudar de personalidade? Não. Nascer de novo, né, Leda? Sou eu de novo. Tem terapia, sim. Na verdade, assim, você está tendo muita oscilação de humor, né? E essas oscilações de humor pode ser decorrente de tudo isso que você falou, desse histórico mesmo na tua vida, às vezes muitos sofrimentos, coisas que você ainda não conseguiu elaborar, não conseguiu trabalhar elas dentro de você, né? A terapia é um recurso legal para você poder falar dessas dores, dessas queixas, a gente repensar junto sobre elas, ver uma forma de você, às vezes, compreender a situação sem que ela te cause tanta dor hoje em dia, né? Então, seria interessante, sim, com a terapia, seria conseguir, ou mesmo recursos que são terapêuticos, né, Zuleika? Tem muitas atividades que a gente fala, essas atividades mesmo em grupos, que são atividades terapêuticas, elas têm um efeito terapêutico, né? Que a gente para e pensa um pouco, leva aquilo para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, para a nossa situação de vida, e pensa um pouco em como trabalhar aquilo, né? Mas procure nesses momentos que você estiver triste, parar, pensar o que está te incomodando realmente, o que está te fazendo mal, né? Ter momentos assim, não necessariamente que seja preocupante, né? O problema é quando os momentos assim acabam sendo mais do que os momentos bons, né? Ou oscilações muito frequentes. Aí seria legal mesmo estar buscando uma ajuda, né? Se isso estiver se tornando muito frequente como era antes, que você falou que antes estava te incomodando mais, você estava participando de várias atividades, você melhorou. Então, está procurando avaliar um pouquinho isso. Se você achar necessário, até buscar mesmo uma ajuda, um tratamento, para conseguir entender melhor, né, o que hoje está te causando esse sofrimento. Ok. Gente, temos 9 minutos. Mais alguém quer falar? Meninas quietinhas, até parece, né? Mas aí, Leica, também, se elas tiverem mais dúvidas depois, quiserem mandar para você, eu vou estar à Depois, com disposição. certeza. Olha, Eu vou estar à disposição. Saber um pouco, boa noite, doutora, sobre que eu estava vendo que uma famosa foi internada sobre a síndrome do pensamento acelerado. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí eu queria saber se a síndrome do pensamento acelerado tem alguma relação com depressão ou distimia. Olha, na verdade, assim, tem relação, porque a síndrome do pensamento acelerado, o que que ela é? Ela é decorrente do transtorno de ansiedade. É uma ansiedade que está muito exacerbada, então a pessoa ela está acelerada no extremo, né? Um estresse emocional muito grave. E assim, dentro dos transtornos de humor, a depressão, a distimia, a própria ansiedade está dentro desses transtornos, né? É muito comum
ter os dois juntos, a pessoa ter depressão e também ter ansiedade, né, e sentir-se ansioso, ou ter a distimia, né, que a distimia, ela é um transtorno mais, assim, que tem os sintomas mais brandos da depressão, mas ela é muito mais longa, muito mais contínua, aquela pessoa que tem um período muito grande de sintomas de depressão, mas mais leve, mas aquela pessoa que ela nunca está bem, aquela depressão que é leve, mas se empurra por muito tempo. Daí os médicos entram na categoria da distimia, mas também é um transtorno de humor como a depressão, sintomas muito próximos, tratamento muito próximo, né? E essa síndrome do pensamento acelerado é um termo novo que eles colocaram aí, né? Eu acho que do Augusto Cury até, mas, na verdade, é um termo novo para falar sobre algo que é antigo, né? Que é a ansiedade, que é o estresse que a gente vive aí no dia a dia. Então, aquela pessoa que o ansioso é assim, é aquilo que eu estava falando para vocês, está aqui, já está pensando que vai fazer sair daqui, amanhã, depois a pessoa não consegue focar no aqui e agora. Uhum. Então, tem uma relação direta, né? É o que eu falo muito nas aulas de yoga, né? Estar presente, estar no aqui e no agora, né? Exatamente. Isso é fundamental, fundamental. É. Mais alguém? Temos 6 minutos. Fala, Lúcia. Abre seu microfone. Aí. Oi, boa noite. Obrigada. Eu queria saber o seguinte, você acha que... Você estava falando da criança, né? Da terapia. Você acha que a gagueira da criança que aparece de repente tem relação... Agora eu ouvi a colega falando do pensamento acelerado. Tem a ver com isso? O que pode também, você falou das brigas, do ambiente conturbado em casa, né? Ou tem algum outro motivo para essa gagueira? Ou pode ser uma coisa... E se passa, como é que é isso? Criança de 10 anos. Porque começou de uma forma repentina, então era algo que não tinha antes. Geralmente tem relação com a ansiedade, mas também pode ser uma forma da criança expressar que ela não está bem, porque aquilo que a gente falou, na criança, ela sempre vai ter um sintoma que ela vai demonstrar que ela não está bem. Então, tem um sofrimento, alguma coisa que ela não está conseguindo lidar. Mas, geralmente, são transtornos de ansiedade mesmo, de muita inibição social, dificuldade para falar o que sente, medo nas relações interpessoais, medo de se expor, medo de falar, medo de ser punido, né? Então, geralmente, está relacionado à parte mais de ansiedade. Mas, geralmente, o tratamento daí é junto. Fono, que trabalha a parte de articulação, exercícios para voz, que vai ajudar bastante, e a parte da terapia com psicólogo, que vai trabalhar bastante essa parte, assim, da emocional mesmo, né? Ótimo, obrigada. Mais alguém? Ninguém mais? Faltam 4 minutos, ainda dá tempo de alguém falar, uma pessoa. Eu gostaria de agradecer a doutora, a você também, Zuleika, que novamente me surpreendeu. Eu que estava tão longe dessas lives, né? Então, e me respondeu muitas coisas. É muito interessante mesmo, viu? Estão de parabéns, viu? Obrigada. Mais alguém? Acho que não, né? Estou olhando nas janelinhas. Ai, eu acho que eu tenho uma irmã gêmea aqui. Eu me achei tão parecida com a Neuza. Olha, que legal. Ô, Neuza, você não se achou parecida comigo? Meu Deus! Eu achei demais! Vou mandar uma foto das duas, e aí, quem sabe vocês foram separadas na maternidade. Ah, eu tenho a impressão que sim. É Será que ela vai achar ruim? Ela está com o microfone fechado, acho que ela está me xingando. E vocês estão, para mim, aqui, as duas juntinhas nas janelinhas. Bom, gente, olha, o pessoal está aqui agradecendo, a Selma, a Vilma, eu acho que todo mundo aproveitou muito bem essa nossa conversa, a Raquel muito clara, né?
nas explicações, assim, numa linguagem acessível a todo mundo. Eu acredito que ninguém tenha ficado em dúvida, mas se ficou ainda alguma pergunta por fazer, vocês, por favor, coloquem no grupo, que eu repasso para ela, tá bom? Podemos finalizar? E o Zuleika, eu queria agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, sabe que eu sou muito fã do seu trabalho, eu amei aqui o grupo, nossa, que energia gostosa, o pessoal muito acolhedor, quero agradecer muito pelo carinho que todas, né, me receberam aí, né, pela atenção toda que tiveram comigo, para mim foi muito, muito gratificante participar, eu agradeço muito e eu sempre vou estar à disposição. Quando você precisar e tiver outros temas mais para frente, vai ser um prazer enorme poder estar de novo com Pode vocês. voltar quando quiser. Nós precisamos de uma psicóloga toda semana, né, gente? Uma vez por mês, né? Vamos combinar sim, de falar de Legal, novo. a gente vai se falando, porque assim, assuntos temos vários, Obrigada. né? E Uhum, eu acho que, assim, não se esgota, né? sim. E Mas muito obrigada mesmo, viu? Foi muito bom. nós que agradecemos, acho que foi bom para todas nós, né, meninas? Então, um beijo para todas, até sexta-feira no café. Qualquer dúvida, coloquem no grupo. Beijo, beijo, durmam com Boa Deus. noite para todos. Boa noite, Zuleika. Grande beijo. Tchau.